Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar sobre doenças infecciosas que são sempre motivo de preocupação no Recife e em todo o estado. A Covid continua a ser um problema, os casos de dengue que aumentam em várias regiões do país. E a raiva humana que este mês fez mais uma vítima aqui em Pernambuco. Vamos falar também sobre os casos contra a leptospirose e a varíola dos macacos, ou mpox. Para discutir o assunto, nós convidamos o médico infectologista Demétrios Montenegro, dos hospitais Português e Oswaldo Cruz. Doutor Demétrios, obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pelo convite. E é sempre importante a gente falar de doenças infecciosas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu queria começar, doutor, exatamente pela Covid-19, que continua, registrando casos, felizmente nada parecido com o que nós já vivemos. Como o senhor, como infectologista, o que é que o senhor diria sobre esses casos que a gente tem acompanhado do fim do ano passado para esse início de ano? Pois é, a história mudou, né? A história do Covid é outra, felizmente, por conta das vacinas. Então, nada se compara ao que a gente viveu em 2020 e 2021. Mas é importante a população saber que é um vírus que veio para ficar. E a gente vai ter que se habituar e aprender a conviver com ele. Então, vai acontecer, assim como na gripe ou outras viroses respiratórias, momentos em que vai aumentar o número de casos, depois vai diminuir. E o que é importante, as pessoas tomarem consciência de se vacinar e se proteger e proteger os outros quando tiver algum sintoma respiratório. Agora, esses casos que estão surgindo, doutor, são casos que as pessoas são diagnosticadas e vão para casa ou tem acontecido também de necessidade de internar? A grande maioria vai para casa e faz o isolamento domiciliar, que não é mais também um isolamento com tanto rigor como era no início de toda essa história, né? Principalmente porque interessante é que a gente observa o número de casos de síndrome respiratória, mas ninguém se testa, né? Então, ninguém faz mais exame de Covid, não faz mais exame de influenza. Quando alguns casos começam a se internar por uma gravidade maior, que acontece também, aí começam a fazer os testes nessas pessoas. Aí começa a positivar. E aí os familiares ou amigos que estão em casa com síndrome respiratória, uma gripe simples, vai e faz o teste também e positiva. E com isso, essa onda, né, de casos respiratórios e as pessoas se testando, é que se identifica esse aumento de número de casos. Mas como você disse, desde o final do ano passado, que quadro respiratório de gripe já vinha aumentando, e aí quando as pessoas começaram realmente a se testar, é que observou-se que era por Covid e não por influenza. Eu fiz uma pesquisa no Ministério da Saúde e vi que no final de 2023 para início de 2024, também houve aumento de casos de Covid, até mais do que agora, do final de 24 para início de 25. Isso significa que está havendo uma sazonalidade dos casos de Covid? Exatamente. Então, a gente precisa... a gente só vai descobrir se essa sazonalidade de quadro respiratório é por Covid ou influenza fazendo o teste. Então, por isso que é tão importante. A gente querer que todo mundo faça o teste, lógico que isso ia ser uma situação ideal, mas nem tem teste para todo mundo. Mas é importante, pelo menos com um quadro um pouco mais grave, que tenha uma febre mais intensa, uma prostração maior, se testar tanto para um quanto para outro vírus, porque a gente identificando é mais fácil fazer o controle e orientar, e os órgãos de saúde pública orientar a população. Aquele teste de farmácia é válido também. A pessoa pode, se não tiver um teste no posto de saúde e a pessoa encontrar numa farmácia, ela pode fazer. Sim, é válido também. Só não é válido o teste de farmácia. Em algumas farmácias, o próprio farmacêutico faz o teste e emite o resultado. É importante até a população saber disso.
Porque em algumas situações existe uma medicação que é fornecida pelo Ministério da Saúde para evitar que pessoas que têm uma chance de evoluir para um quadro de uma gravidade maior cheguem a esse estágio. Então, para a liberação dessa medicação pela rede pública, precisa de uma confirmação. Então, não basta a pessoa chegar na unidade falando, olha, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Tem que ter algum tipo de documento dizendo realmente que teve aquele teste positivo. Agora, doutor, grande maioria dos casos leves, isso se deve à vacinação? Principalmente à vacinação e também uma adaptação do vírus, né? Então, todo mundo já ouviu falar das diversas variantes, hoje são inúmeras variantes do vírus, e essas variantes têm a seguinte característica: perdeu a agressividade, é um vírus que o potencial de complicação diminuiu, porém, o potencial de transmissão vem aumentando. Então, cada variante dessa tem um potencial maior de transmissão. Isso associado à vacina diminui muito. A vacina ela não impede 100% da pessoa se contaminar, mas quem se contamina não vai evoluir para uma doença mais grave. Na época crítica da Covid, ali 2020, 2021, a gente falava-se muito dos cuidados que a gente devia ter, né? Sobretudo lavar as mãos. Com a chegada das vacinas, esse tipo de cuidado parece ter ficado um pouquinho em segundo plano. Mas lavar as mãos continua sendo importante? Sempre. E a gente precisa entender que não é só Covid. Não é só por causa da Covid, Exato. É sempre bom lavar as mãos. Exatamente. Então, a gente tem uma gama de vírus respiratórios que podem ter um potencial de complicação também, né? Então, lembrar sempre da influenza, vírus sincicial respiratório, que dá doença respiratória grave, principalmente em criança, rinovírus. Então, todos esses vírus, uma das formas de prevenção é a lavagem das mãos. Por quê? A mão é o maior veículo de contaminação da pessoa, né? Porque bota a mão na boca, vai se alimentar e não lava as mãos, coça o olho. Então, isso tudo é possibilidade de transmissão. Então, é importante. E quem tiver sintomas, usar a máscara, né? Uhum. O uso da máscara também é muito importante. Doutor, as pessoas estão se descuidando mais depois que começaram a se vacinar da Covid? Sim, isso daí... Ficam mais despreocupadas e aí... Não é só a questão da vacina, né? Mas se habituar a essa nova realidade. Então, é muito aquela história, né? Você de tanto ver uma situação, termina se acostumando e aquilo passa a normalizar aquela situação. Então, meio que acontece com a Covid. Eu me lembro que naquela época mais crítica, o número de óbitos já não tinha um impacto nas pessoas, porque normalizou-se a morte pela Covid. E isso era uma situação muito triste, porque... E nessa conta chegamos a 700 mil pessoas. Exatamente, era uma tragédia, mas esse número de 700 mil terminou sendo uma situação tão corriqueira que as pessoas meio que... É como acontece numa guerra, né? A guerra é uma tragédia, mas uma pessoa de tanto ver aquela notícia termina normalizando aquilo, que não deve. Então, doença transmissível com potencial de morte para pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma idade avançada, que têm uma doença que diminui a imunidade. Então, a gente nunca pode normalizar e achar que é uma simples gripe. Qual a sequência de vacinas da Covid? Quantas doses uma pessoa deve tomar? Excelente pergunta, até porque, bem recentemente, saiu uma nova orientação do Ministério da Saúde. Então, a vacina de Covid não é mais para todo mundo, não é mais uma vacina universal. Então, ficou mais ou menos parecido com o que é a vacinação de gripe. Então, se uma pessoa, um adulto, uma pessoa, na verdade, de 5 a 59 anos, que tem um esquema vacinal de pelo menos 3 a 4 doses, então essa pessoa não tiver nenhuma doença que diminua a imunidade, não toma nenhuma medicação, nem faz tratamento que diminua a imunidade, como é o caso de uma quimioterapia, por exemplo.
não tem nenhuma condição de saúde que vá propiciar um risco de complicação. Então, essa pessoa não precisa mais tomar vacina. Quem vai tomar vacina pela nova recomendação do Ministério da Saúde? As pessoas acima de 60 anos ou que tenha essa idade de 5 a 59 com alguma condição que vá favorecer um risco, os profissionais de saúde, os profissionais de unidades onde tem confinamento de pessoas, por exemplo, quem trabalha na unidade carcerária, então precisa tomar vacina, por exemplo. Então, e as crianças com menos de 5 anos que precisa completar o esquema vacinal de 3 ou 4 doses, aí dependendo da vacina. E as vacinas hoje ainda são encontradas facilmente nos postos ou tem determinados postos que têm a vacina, outros não? Não são todos os postos, tem determinados postos. E aí cada cidade, cada município vai ter a sua unidade de referência para a vacina. Então, quem mora em Recife, é interessante entrar no Conecta Recife, porque lá tem falando qual a unidade de referência. Ô, doutor, e nesses casos mais recentes, é comum pessoas infectadas, pessoas que foram infectadas e estão com a vacinação em dia ou são pessoas que não se vacinaram? Qual o mais comum? Em termos de doença sem gravidade... Praticamente todo mundo se vacinou. Todo mundo se vacinou e pode acontecer em pessoas também vacinadas. Então, a vacina, ela só vai ter uma proteção maior em relação à evolução para uma doença mais grave. O que é que o senhor diria para aquela pessoa que diz, olha aí, eu tomei a vacina e adoeci de todo jeito, não precisava ter tomado? Pois é, mas aí o risco de ir para um hospital... Ficar internado. Uma insuficiência respiratória, uma pneumonia, vai ser bem menor. E tanto é que hoje, quem está internado, tem gente internada na UTI, né, uma quantidade muito pequena, irrisória, pelo que a gente viu no passado, mas quando a gente vê, não tem um esquema de vacina completo. Doutor, falou-se muito sobre as sequelas da Covid, né? A falta de ar, pessoas que não voltaram a ter o paladar como tinham antes, reclamam também de esquecimento. Como é que esses pacientes, pela experiência que o senhor tem com eles, essas sequelas são permanentes ou elas passam com o tempo? Bom, bora, para as pessoas entenderem melhor, bora dividir em relação ao que era mais comum na Covid, naquela situação de uma gravidade maior, era o quadro respiratório. Então, quem teve uma doença por Covid pulmonar muito grave, que precisou ir para a UTI, precisou ficar entubado, né, respirando por aparelho, às vezes, algumas pessoas dessas tiveram um pulmão muito comprometido. E aí realmente pode ficar uma sequela com a dificuldade, com um limite ventilatório, justamente por conta da destruição do pulmão que aconteceu naquele momento. Outras pessoas que tiveram um quadro mais leve, não vai ter uma sequela respiratória tão importante. Porém, essa questão do esquecimento, isso é uma realidade, né, que as pessoas falam isso e está comprovado cientificamente que pode deixar realmente esse grau de esquecimento. Nada tão grave a ponto de levar uma pessoa a um quadro de demência, por exemplo, mas um esquecimento pontual que não necessariamente vai prejudicar o dia a dia da pessoa, isso acontece. E aquela questão da perda do olfato, que na grande maioria das vezes revertia, né? Então hoje a gente vê muito menos, também é considerado uma sequela do ponto de vista neurológico da Covid. Muito bem, a gente vai continuar essa conversa, vamos só fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com o Dr. Demétrios sobre outras doenças infecciosas também. E você não saia daí, a gente volta já já. Ponto de Vista está de volta hoje conversando aqui com o médico infectologista, Dr. Demétrios Montenegro. Doutor, e a dengue? No ano passado, o Brasil, segundo o OMS, né, o Ministério da Saúde, o Brasil teve 6.041 pessoas que morreram por dengue. É um grande problema de saúde pública, né? Sem dúvida, né? Então as pessoas, mais uma vez, é uma doença que as pessoas se habituaram a conviver.
um inseto que as pessoas se habituaram a conviver e meio que negligencia até no seu dia a dia, né? Então, é importante as pessoas terem a consciência de faz parte também de cada um a luta contra o Aedes aegypti, né? Não é só o poder público que tem a obrigação e o dever de fazer a limpeza urbana, mas cada um tem que tomar conta do seu quintal também, né? O senhor falou aí que as pessoas se acostumaram. É impressão minha ou a dengue aqui em Pernambuco, por exemplo, causa menos vítimas do que outros estados, como o Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo? A história da dengue é interessante que antes houve um número muito grande no Nordeste. O Sul, o sul do Brasil praticamente não tinha casos de dengue, né? Então era o Sudeste, o Norte e o Nordeste. Então, o ano passado, realmente, o Sul e o Sudeste tiveram um número bem expressivo, né? Foi quem puxou esses dados lá para cima, e principalmente esse número de casos de óbitos, que somando-se até anos anteriores, o ano passado superou a soma de outros anos, mas o Nordeste, apesar de ter tido um aumento do número de casos, mas não se comparou ao que foi o Sul e o Sudeste. Porém, o fato da gente ter a doença já há muito tempo torna a população aqui de Pernambuco, por exemplo, mais protegida, digamos. Eu sei que faz mais de 30 anos já que a gente tem problema com dengue aqui no estado, né? E essa convivência de tantas décadas já pode fazer com que o pernambucano esteja mais protegido, entre aspas? Isso pode acontecer, mas a questão é que a dengue tem 4 tipos, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. Se tivéssemos os 4 tipos com a circulação uniforme, em que todas as pessoas, ou a maioria dessa população, já tivessem entrado em contato com os 4 tipos, então isso seria uma resposta. Mas as epidemias anteriores não foi de uma maneira assim, entrou o tipo 1, depois o tipo 2, depois o tipo 3 e por último o tipo 4. Então você tem pessoas ainda susceptíveis a um desses tipos de dengue. Então a gente não pode achar que não existe um risco, por exemplo, esse ano, de ter um grande número de dengue aqui no estado. Até porque, pelas análises e pela programação dos cientistas, é que realmente esse ano tenhamos uma explosão de casos aqui no Nordeste. Não necessariamente só em Pernambuco, mas no Nordeste como um todo. Devido a população aumenta, né? Então você tem um número grande de pessoas que são predispostas a se contaminar com os 4 sorotipos, principalmente os mais jovens. Então isso é que dá a ideia de poder acontecer essa explosão nesse ano. Doutor, o combate ao mosquito Aedes aegypti é a principal arma, né? Mas não é uma batalha fácil, pelo menos não tem sido. O senhor acha que o mosquito está ganhando essa guerra com relação às autoridades de saúde? O mosquito está se saindo melhor? Pois é. Na verdade, isso vem acontecendo. Até porque, como eu falei antes, não é uma guerra só do poder público, né? Cada cidadão é responsável pelo seu quintal. E tem aquela história da tampinha de garrafa, um pneu, resto de pneu que imaginar fica, qualquer coisa que possa acumular água de chuva e ali ser um reservatório. Até as plantas, né? Tem plantas que têm uma conformação que pode acumular água ali e também ser reservatório. Então, todo mundo precisa cuidar do ambiente, evitar o lixo para diminuir a população de mosquito. E a vacina para a dengue, ela é suficiente? Ela está disponível de modo suficiente em todo o país? O Ministério da Saúde oferece essa vacina em quantidade suficiente? Como é que é a situação hoje? A vacina é importante, né? Já é oferecida na rede. Existe a população que tem a predisposição maior de ter a vacina, são os mais jovens. Por isso que o ano passado a vacina era fornecida para a faixa etária até 16 anos. Mas, lógico, se a pessoa quisesse comprar, poderia comprar.
e sendo que tem uma idade limite de 60 anos. Então, acima disso, não está indicada, porque não tiveram estudos para essa faixa etária. Quer dizer, se passar dos 60 já não é indicado tomar a vacina contra a dengue? Isso, precisa de mais estudos para saber se essa faixa etária vai ter uma boa resposta. E por que a população mais jovem nesse caso? Porque é justamente a faixa etária mais predisposta, porque não teve o contato de outros, de todos os tipos, como um adulto de 40, 50 anos, que ao longo da sua vida já pode ter tido contato com os 4 tipos do vírus da dengue. Agora, o senhor falou aí, a pessoa pode querer se sentir, se tiver algum sintoma, a pessoa pode comprar também a vacina, ela não está disponível nos postos? Ela está disponível nos postos, mas para a faixa etária... Até 16 anos. Até 16 anos. Então, uma pessoa com outra faixa etária pode comprar numa clínica privada. Agora, lembrando o seguinte, não adianta fazer essa vacina quando tiver com sintoma ou quando explodir uma epidemia. A pessoa precisa se vacinar antes, até porque a vacina atual são 2 doses. Então, toma uma dose e 2 a 3 meses depois toma a segunda dose. Então, se for esperar chegar a epidemia, para tomar a vacina, ela não vai proteger naquele momento. Doutor, além da dengue, a gente tem a chikungunya e a zika, né? Todos transmitidos pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti. Como é que está a situação dessas 2 doenças aqui em Pernambuco? O número de casos é bem menor, né? Principalmente de zika, felizmente, né? Até porque a grande preocupação da zika é nas mulheres gestantes, por conta da sequela neurológica que causa na criança. E isso foi um grande problema de saúde pública, né? Anos atrás, quando a gente teve aquela epidemia de zika. Mas lembrar também do Oropouche, né? Que começou a circular entre a gente e que está causando problemas também nas gestantes com a confirmação de fetos que morrem durante a gestação, justamente por conta da mãe se contaminar com esse vírus. O Oropouche, diferente dos outros 3, não é responsabilidade do Aedes aegypti, né? É o Maruim, principalmente, que vai causar a transmissão desse vírus. Então, veja que cada tempo que passa, a gente vem apresentando um número maior de doenças infecciosas, né, transmitidas por esses insetos, e a gente precisa ficar atento em relação à prevenção. Hoje em dia, principalmente as mulheres gestantes, que devem evitar locais para o Oropouche, como é o Maruim, então locais com muito alagado, né, que é onde você vai ter a proliferação do Maruim, sempre está com o corpo todo coberto. Eu sei que nesse calor é muito complicado, né? E usar o repelente que o ginecologista indicar, até por conta da... Dermatologista. Ou ginecologista, né? O obstetra, eles têm já os repelentes que as gestantes podem utilizar. Certo. Ô, doutor, a gente falou da vacina da dengue, ela só serve para dengue, não serve para chikungunya nem zika, não é isso? Exato. Isso daí é bem importante, a população estar consciente, porque só para dengue. Não existe, até o momento, vacina nem para zika, nem para chikungunya e nem para o Oropouche. Queria falar agora sobre leptospirose. A gente teve essa semana, né, dias de chuva intensa no Recife, região metropolitana, e alagamentos em várias áreas, né? E aí vem logo a preocupação com a leptospirose. Os principais meios de prevenção seriam evitar o contato com a água de enchentes e alagamentos e controlar também a infestação dos ratos. 2 medidas bem difíceis diante da realidade que a gente encontra em várias comunidades, né? Pois isso é muito complicado, né? Porque a população já vive uma situação bem crítica a respeito desses alagamentos. Isso é lamentável, né? Você ter sua casa invadida por água. Mas aí é bom lembrar que, já que não se pode evitar isso, pelo menos de uma maneira a curto prazo, acontecendo um alagamento desse, com esse grande volume de água,
não dá para dizer, não entre em contato com essa água, mas pelo menos quando essa água baixar, que tiver só lama dentro de casa, que é quando as pessoas vão limpar, vai tirar esse resíduo. Então, nesse momento, se puder utilizar botas, utilizar luvas para fazer essa limpeza, isso é muito importante. Por quê? A urina do rato, quando você tem um volume muito grande de água, vai diluir e a chance da pessoa se contaminar nesse grande volume de água é menor. Mas quando a água baixa e que fica aquela lama, é justamente o maior risco da contaminação. Então, se usa botas para lavar a casa e usa as luvas, isso já diminui a chance de contaminação. Doutor, e a raiva humana? Nós tivemos, infelizmente, agora no começo do ano, né, um caso de uma pessoa, uma mulher de 46 anos, de Santa Maria do Cambucá, que foi mordida por um sagui, né, e morreu. A situação da raiva, as pessoas têm que ter que cuidados. Essa mulher, ela recebeu o tratamento que devia ter recebido, não seguiu as orientações. O que foi que aconteceu nesse caso? A raiva humana é lamentável quando acontece, porque existe o protocolo de profilaxia, que é extremamente eficaz, tanto é que há 8 anos não se tinha casos de raiva humana no estado, né? Então, tivemos esse caso agora. Então, quando isso acontece, certamente houve falha da utilização do protocolo de vacina, né, de prevenção da raiva humana. Porque quando você faz a prevenção, você consegue evitar esse desfecho. A raiva é causada por um vírus que é praticamente letal. Existem casos bem pontuais de sobrevida. Então, inclusive aqui em Recife, né, então, há um tempo atrás, em torno de 10 a 15 anos atrás, teve um caso que curou-se, né, da raiva humana, mas a gente não pode esperar que, porque teve um caso de cura, pode ser que mais um aconteça, porque de lá para cá nenhum outro conseguiu a cura. Mas é muito importante não negligenciar na vacina. Então, se a pessoa procurou o posto de saúde, então, se não tinha vacina, é obrigação do município, seja o município qual for, de fazer depois, assim que conseguir a vacina, fazer a busca ativa dessa pessoa que foi procurar a vacina. Principalmente porque foi um acidente com um animal silvestre, que você não tem nenhum tipo de controle desse animal. É diferente quando é um cachorro doméstico, que a pessoa tem como vigiar durante 10 dias se o cachorro não vai desenvolver nenhum sintoma da raiva animal. Mas no animal silvestre, essa pessoa precisaria ter sido vacinada. Doutor, eu queria, para terminar, uma pergunta sobre a chamada varíola dos macacos, que a própria OMS já sugere que não se use esse termo, se use Mpox, né? No ano passado, a gente teve alguns casos no Brasil e parecia até que era uma doença que ia se espalhar. Ela não se espalhou, né? Como se esperava, se pensava. Exato. Não se espalhou, porém, no ano passado teve mais um surto no Congo, com uma variante que é mais agressiva até. E justamente por isso que houve falta de vacina no resto do mundo, porque só tem um laboratório no mundo que faz a vacina para o Mpox. Então, a OMS direcionou toda a produção de vacina para o Congo, justamente para evitar que essa variante se espalhasse para o resto do mundo. Ainda assim, teve um caso, se eu não me engano, na Suécia, dessa variante com a gravidade maior. Aqui no Brasil, os casos que tiveram ainda foi com a variante mais leve, né, que tem uma transmissão alta, mas a chance de ter uma complicação maior é pequena. Acontece normalmente naquelas pessoas que têm a defesa muito baixa, né, um problema muito sério de imunidade. A gente, felizmente, né, não se espalhou. Doutor, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu tinha outras perguntas aqui, mas infelizmente a gente não vai poder fazer todas, mas eu acho que a conversa foi muito positiva, deu para a gente abordar vários assuntos. Muito obrigado e obrigado a você também que acompanhou a gente e acompanha toda semana. Obrigado por sua companhia e sua audiência. A gente volta na semana que vem.